Olá, meus alunos do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Sociologia, agora neste terceiro bimestre, tá? Nessa aula nós vamos continuar falando ali do assunto que está no nosso capítulo 3, tá? Somos cidadãos do mundo. Nós já aprendemos na primeira aula o significado de cidadão do mundo, né? Que é aquela ideia do cidadão, da pessoa que se preocupa com algo além de si mesmo, né? Falamos ali sobre a diferença que o Zygmunt Bauman fala entre indivíduo e cidadão, tá? E hoje a gente vai falar justamente dessa relação entre o indivíduo e a sociedade. E da onde que brota, vamos dizer assim, né? Da onde que surge a cidadania dentro dessa relação, né? Qual a responsabilidade do indivíduo, qual a responsabilidade da sociedade na criação desse vínculo aí, né, de responsabilidades, vamos dizer assim. Então, aí você vai abrir teu livro na página 28, tá? O texto é esse que está na página 28, começa na 28 e termina na 29, tá? O indivíduo e a sociedade. É justamente sobre isso que a gente vai se ater hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é sobre a cidadania. O que vem a ser, tá? Cidadania, neste contexto que nós estamos falando, tá? Ela é primordialmente uma relação política. Então, olha só, normalmente a gente vai até aqui, né, tem tratado de cidadania ali como aquela coisa de provisão de direitos e deveres, né, para os cidadãos e tal. Na verdade, a cidadania ela é uma relação política, tá? Política em que sentido? No sentido que vai te ligar à sociedade em que você vive, a sociedade em que você nasceu, né, em que você mantém ali as suas relações. Em virtude da qual o indivíduo é membro de pleno direito dessa comunidade, né? Ou seja, do lugar aonde ele está inserido. E a ela deve lealdade permanentemente, tá? Como assim lealdade? Tá? Não estou falando aqui de patriotismo puro e simples, não é isso, tá? Mas lealdade no sentido que nós vimos, lembra quando a gente falou lá do conceito de cidadão? Né? No sentido de se importar com o que acontece na sociedade, no sentido de se ver como parte de uma comunidade, né? E entender que as suas ações, elas refletem na sua comunidade e que também tudo o que acontece na tua comunidade vai refletir diretamente na tua vida, de uma maneira ou de outra. Então, o indivíduo, quando ele é membro de uma comunidade, membro de uma sociedade, ele tem plenos direitos, mas ele também tem deveres para com essa comunidade, para com essa sociedade. Então, ele precisa ter essa noção, essa ideia, né? E aí eu volto para o que a gente conversou na última aula sobre ali a diferença entre o indivíduo e o cidadão, né? É justamente a ideia de que um indivíduo, só indivíduo, né, ali preenchido, vamos dizer assim, pelo individualismo, ele apenas observa o que é bom para ele, né? Independente das outras pessoas. É daí que você tem, por exemplo, atos de corrupção, é daí que você tem atos antiéticos, né? É daí que você vê, por exemplo, o tal do jeitinho brasileiro, tá? Então, dessas coisas é que advém esse tipo de comportamento, né? De pessoas que realmente não se importam com o lugar onde eles estão, com o ambiente onde eles estão e com as outras pessoas que o cercam. Já o cidadão, não. O cidadão é aquela pessoa que também quer o bem para si, é óbvio, né? Não significa que ele é uma pessoa assim 100% altruísta que nunca está pensando em si. Não, ele também pensa em si, tá? Mas ele entende que o bem para si, ou seja, para ele mesmo, tá? Está intimamente ligado ao bem do próximo, ao bem da comunidade onde ele está inserido. É por isso que ele tem essa lealdade permanente, o exercício pleno da cidadania, né? Ou seja, do ser cidadão, ele envolve essa lealdade permanente com a sociedade em que você está inserido. Esse entendimento, né, de que você pertence a um lugar, e se você pertence a um lugar, você pertence à sociedade brasileira, você pertence à sua comunidade, você tem um compromisso, né, de contribuir da melhor maneira possível para o bem-estar daquela sociedade. Tá? Por isso que quando você tem, por exemplo, uma pessoa que quebra as regras, ou uma pessoa que é criminosa, que faz mal para os outros, né, que faz mal à sua comunidade, ela é vista como alguém à margem da sociedade. Né? Ela não é vista como uma boa pessoa porque ela não está exercendo realmente a sua cidadania e nem entende o que é ser
cidadão. Tá? Então, quando uma pessoa tem, né, essa capacidade, esse pleno entendimento do que é ser cidadão, ele compreende que o papel dele na sociedade vai muito além do que simplesmente viver, né, para si mesmo, mas que ele pode perfeitamente buscar o bem para si sem buscar o mal para o outro, né, e também ajudar o próximo. Ora, quantas pessoas a gente não viu ultimamente, né, hoje em dia eu ia dizer, mas ultimamente, principalmente agora nesse contexto, né, em que nós estamos de pandemia, ajudando outras pessoas. Gente que nem talvez nem tivesse muito para si, né, mas que não viu o problema em dividir mesmo o pouco que tinha com outra pessoa que estava mais necessitada naquele momento, né? Então o cidadão ele consegue entender que o papel dele na sociedade, né, vai muito além de simplesmente viver. Ele entende que ele pode sim contribuir para aquela comunidade a qual ele pertence. Isso é o sentido final, vamos dizer assim, pleno de cidadania, né? E isso vai envolver justamente uma série de responsabilidades. Ora, para um indivíduo, né, se sentir pertencente a uma sociedade, né, essa sociedade também tem certa responsabilidade para com esse indivíduo, né? A gente não pode descartar isso, né? Ou achar que só um indivíduo vai fazer tudo pela sociedade e a sociedade não dá nada em troca, tá? Então, a sociedade ela precisa se organizar, né, de um modo que ela consiga gerar em cada um desses membros justamente esse sentimento de pertencimento, tá? Se você tem uma sociedade desorganizada, se você tem uma sociedade em que as pessoas vivem sem segurança, né, sem ali uma estabilidade para a vida delas, que prazer elas vão ter de dizer, né, eu sou brasileiro, né? Que prazer elas vão ter de dizer, eu pertenço àquela comunidade. Não, quanto antes, quanto mais distante elas se virem dali, melhor para elas. É por isso que tem muita gente que às vezes cresce num lugar, mas por não se sentir acolhido naquela comunidade, né, a primeira coisa que aquela pessoa quer fazer é ir embora dali, na primeira oportunidade, ir para outro lugar. Por quê? Porque aquela sociedade em que ele está, aquela comunidade em que ele vive, não o acolheu, não criou nele aquele sentimento de pertencimento, né? Ele não tem vontade de crescer ali e ajudar aquelas pessoas que estão ali. Não, ele tem vontade de assim que ele tiver condições, pegar as coisas dele e ir embora e não olhar para trás, né? Então a sociedade, ela tem, né, ela tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, né, de se organizar de uma forma que os indivíduos, né, criem esse sentimento de pertencimento a ela, né, de que sim, eles podem fazer alguma coisa para melhorar aquela sociedade, dar a sua contribuição, né, e não simplesmente ser ignorado por ela e ter vontade de sumir, de ir embora, né? Precisa criar a ideia de que essa sociedade se preocupa com esse indivíduo, né, com essa pessoa, principalmente através de leis, né, de políticas que possam amparar essas pessoas e façam com que elas sintam realmente vontade de pertencer àquele lugar, de ficar ali, né, de ser realmente um cidadão daquele lugar, tá? E em consequência disso, né, desse sentimento de pertencimento, né, desse sentimento de que há essa preocupação de melhorar, pelo menos, né, aí sim, essas pessoas, elas se sentirão, esses indivíduos, né, esses cidadãos, eles se sentirão, né, no dever de trabalhar, de manter essa sociedade, de buscar melhorar essa sociedade, não simplesmente virar as costas para ela, né, e ir embora na primeira oportunidade, tá? Então, da mesma maneira que um indivíduo, ao se tornar um cidadão, né, ele tem essa preocupação, essa consciência com o lugar onde ele está, né, a gente também não pode ignorar que a sociedade precisa criar um vínculo com esse cidadão, porque do contrário, né, ele não vai sentir, né, vontade, desejo de manter essa comunidade ou de melhorar essa comunidade, tá? Existem duas faces do conceito de cidadania. Vamos olhar? Primeiro, reconhecimento da sociedade por seus membros. Então, a sociedade, ela só é considerada como sociedade se ela for reconhecida assim, né, pelas pessoas que vivem nela. Senão, não faz o menor sentido chamar de sociedade, tá? Vai ser só uma união de pessoas ali dividindo o mesmo espaço, mas que não possuem nenhum tipo de vínculo ou ligação umas com as outras, e muito menos com o espaço que eles dividem.
tá? Então, primeira coisa, né, que faz parte desse conceito de cidadania é justamente o reconhecimento da sociedade por seus membros, né? E a adesão por parte desses membros aos projetos que são comuns, que é justamente o sentimento que o cidadão tem, né? O cidadão, ele vai ajudar a sua sociedade? Vai, mas ele só vai fazer isso, né, só vai ter essa adesão se ele se reconhecer como membro daquela comunidade, como membro daquela sociedade. Eu não tenho por que ajudar, por exemplo, me sentir na obrigação de ajudar uma sociedade que não me ampara, uma comunidade da qual eu não faço parte, né? Algo que eu não vá ver refletir em mim também de volta, né? A positividade dessa atitude. Então, assim, são duas faces do conceito de cidadania. Primeiro, né? O indivíduo, ele tem que reconhecer, né? A sociedade, na verdade, ela precisa receber esse reconhecimento dos seus membros, tá? E eles precisam aderir a projetos comuns. Olha, se você for pesquisar, existem muitos projetos, por exemplo, em favelas, né, em que a própria comunidade ela se organiza para amparar membros da comunidade. Então, por exemplo, tem projetos que trabalham com mulheres empreendedoras, né? Então, são moradoras da mesma comunidade que se ajudam, né? Então, fazem parte do projeto, uma vende bolo, outra faz artesanato, a outra, né, é manicure, a outra é cabeleireira, são pequenas empreendedoras e elas fazem os serviços dentro da própria comunidade. E a comunidade se sente na obrigação, porque se reconhece como parte daquela sociedade, como parte daquela comunidade, né, de ajudar essas mulheres, porque elas fazem parte da mesma sociedade que elas. Então, ao invés de ir em outro bairro, por exemplo, para fazer a unha, não, chama a pessoa que é da comunidade. Ao invés de comprar comida de outro lugar, não, chama aquela ali que é da própria comunidade e faz, né, as pessoas crescerem juntas, né? Faz com que elas participem de projetos que são comuns. Aí a gente pode dizer que existe o exercício da cidadania num lugar assim, tá? Então, aonde que está a nossa identidade quanto cidadãos, certo? A identidade das pessoas conta em nossos dias e em nossas sociedades como um componente fundamental. A igualdade, vou até grifar aqui para ti, não fica muito certo, né? Porque, enfim, a igualdade de todos os cidadãos em dignidade. A gente já viu, né, no capítulo anterior, em que nós começamos a falar sobre viver dignamente, eu te falei sobre a diferença entre igualdade de oportunidades e desigualdade de condições. Mesmo que nós vivamos em uma sociedade extremamente desigual, e ela é, né? Mesmo que a gente viva numa sociedade em que essa desigualdade de condições ela ainda exista, a igualdade de oportunidades é presente. E essa igualdade de todos os cidadãos em dignidade, está falando justamente da igualdade de oportunidade, do todo mundo ser igual perante a lei, né? Então, todo mundo é igual em dignidade. Eu não sou melhor do que você porque eu sou mais velha, né? Uma pessoa branca não é melhor do que uma pessoa negra, né? Uma pessoa mais velha não é melhor do que uma pessoa mais nova. Ninguém é mais digno do que o outro. Todos somos iguais em dignidade. E isso faz parte da nossa identidade como cidadão. Não só faz parte, como é, na verdade, um componente fundamental da nossa identidade como cidadão, né? É justamente essa ideia de que nós somos todos iguais em dignidade. Se nós somos todos iguais em dignidade, então cada um de nós precisa fazer a sua parte para o crescimento da sociedade, pode fazer a sua parte para o crescimento da sociedade, né? Além disso, conta também elementos que são específicos de cada indivíduo. Não só a igualdade, que é, né, parâmetro para todo mundo, então todo mundo é igual, né? Todo cidadão é igual em dignidade, mas também as especificidades de cada grupo precisam ser respeitadas. Tá? Então, a comunidade étnica que a pessoa faz parte, a comunidade religiosa que ela faz parte, alguns locais alguns países você tem nações, né, diferentes vivendo dentro, então isso também precisa ser respeitado, né? Porque as pessoas são iguais em dignidade, mas elas também têm diferenças entre si, né? O que isso significa na prática? Que eu não posso impor, né, o meu costume, a minha crença, a minha religião para outra pessoa. Mas eu também não posso, né,
simplesmente taxar aquilo como errado só porque eu não conheço, só porque não faz parte do meu hábito, do meu costume. Então, ao mesmo tempo que eu considero todo mundo igual, não significa que foi todo mundo feito em série, ou seja, idêntico. Não, nós temos diferenças. E não só diferença física, porque essa é óbvio, né? Se você abrir o olho e olhar para a pessoa que está aí do teu lado, você vai ver, tá? Mas diferenças no sentido comportamental, no sentido de na forma de pensamento, na forma de elaborar uma opinião, aquilo que faz parte da tua vida, né? Que te torna uma pessoa, um indivíduo, né? Neste caso, né, o conceito de indivíduo seria uma pessoa única. Não indivíduo no sentido de individualista, tá? Que só pensa em si, que foi o que a gente já viu. Mas indivíduo no sentido de ser uma pessoa única, tá? Com traços únicos, personalidade única, temperamento único, influências únicas, certo? E a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Tratando todo mundo como igual, mas respeitando as diferenças de cada um. Então, a cidadania, como toda propriedade humana, ela é resultado de uma prática. Você não aprende cidadania na teoria. A gente conversa muito sobre cidadania aqui. A gente trata muito sobre questões como ética, como moral, como direitos, como ser cidadão, ser um indivíduo, né? Mas isso não pode ficar só na teoria. Precisa ir para a prática. Então, a gente aprende isso, primeiro, né? Começa na educação formal, que é essa que a gente tem na escola, né? Mas a gente também tem a educação informal, que é aquela que a gente tem na família, com os amigos. Eu não te ensinei a ser ético, né? Isso você tem que trazer de casa. Você aprende, mesmo que você nunca tenha tido a tua mãe, olha, senta aqui que eu vou te ensinar o que é ser ético. Não, né? Talvez você nunca tenha passado por isso, tá? Você aprendeu sobre isso, esse conceito, né? Explicadinho, bonitinho aqui na escola. Mas a tua mãe com certeza te ensinou sobre como você tem que tratar os outros, o respeito que você tem que ter com o meio ambiente, como você deve tratar as pessoas mais velhas, né? O que é educado você fazer, o que não é. Esse tipo de coisa também é prática de cidadania, né? Esse também é um tipo de comportamento que deve ser ensinado e você aprende dentro de casa, nos ambientes onde você convive, né? Então, nós aprendemos a ser cidadãos, do mesmo jeito que a gente aprende uma infinidade de outras coisas, tá? Então, a gente aprende a ser cidadão, né? Não é porque eu vou ficar aqui te repetindo um monte de coisa, ou você vai decorar a Constituição brasileira inteira, né? Ou vai decorar uma lista de regras do pode e do não pode. Não, não é por repetir lei ou te botar de castigo para aprender. Não, você aprende a ser cidadão sendo, tá? Ou seja, você aprende a exercer cidadania sendo cidadão, fazendo. Então faça, né? Faça a sua parte. Você vai e critica, estão queimando a Amazônia. É ruim? Muito, com certeza. Mas aí você vai e joga papel no chão. Você vai e não ajuda a limpar o teu quarto, por exemplo, né? Você vai e tá andando de bicicleta, fala mal, por exemplo, do trânsito, do motorista no trânsito. Mas você sai de bicicleta, falta passar por cima dos velhinhos na calçada, né? Então, que cidadão você é? Você não está exercendo cidadania. A gente exerce a cidadania na prática, né? Eu posso aqui falar uma porção de coisas, você pode decorar, fazer a prova, tirar 10, mas ser um péssimo cidadão, né? Por quê? Porque não vai ter aprendido nada no fim das contas. Então, seja cidadão, pratique cidadania, né? Isso diz muito mais sobre você, né? Sobre quem você é, do que aquilo que você vai colocar na tua prova, por exemplo. Certo? Então, olha só. Vou te pedir para prestar atenção no que está aí na tua plataforma, né, na descrição da aula. Você sabe que não teve exercício para você fazer na última aula, mas nessa vai ter em dobro, tá? Então, presta bem atenção, porque o exercício que você vai fazer diz respeito tanto à aula 1 quanto à aula 2, beleza? Então, presta atenção aí, tá? Se cuida e a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.